queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Voltei. Olha eu aqui novamente, né? Eu sempre sou, eu não sou uma pessoa constante, que põe vídeos frequentemente, e com isso eu quero visualização, né? Como assim quero visualização se eu não sou uma pessoa assídua ali na postagem? Queridos, nesse momento de tantas incertezas, medos, enfim, onde o mundo mudou muito, quero contar uma experiência que eu tive semana retrasada. Uma experiência onde eu pude compreender mais um pouco do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é um amor pleno, um amor total, um amor ágape. E nós não temos a consciência de como é este amor. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer a leitura ali de Lucas 15, a partir do versículo 11 até o 31. A parábola do filho perdido, ou filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escrava a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Nesse momento eu quero frisar a palavra pai, que vem à nossa mente. Bom, o que deveria vir à nossa mente, porque eu sei que tem pessoas que ao invés de virem momentos bons, situações boas, elas veem a palavra pai como sofrimento, angústia, medo, pavor, desespero
insegurança, sendo que a palavra pai deveria ser amor, cuidado, zelo, correção, segurança e tantas outras palavras para descrever essa palavrinha pai. No dicionário, a palavra pai é Deus. Ele quer ser nosso pai. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer nos segurar pelas mãos. E Ele quer nos conduzir, nos orientar no caminho certo. Ele quer nos ajudar, nos apoiar, dar segurança. Mas infelizmente o diabo, ele vem destruindo e vem modificando o significado da palavra pai. Pai, para alguns, é sinônimo de amor, para outros é sinônimo de medo. E com isso as pessoas, quando ouvem que Deus é nosso pai, não conseguem ter um relacionamento com Ele. Não conseguem confiar, tem medo. A experiência que eu tive na semana retrasada foi mais uma demonstração de amor, do amor de Deus com nossas vidas. A minha filha, há um tempo, tem mais ou menos um mês, ela começou a sentir uma dor no ouvido. Passou a dor no ouvido, foi um dia ou 2 dias ela reclamou, passou, tranquilo. Uns 10 dias depois ela começou a ter febre. Eu fiquei vigiando porque eu fiquei preocupada, né, dessa situação que nós estamos vivendo. Passou a febre. Há uns 15 dias ela começou sentindo muita dor no ouvido, muita dor, 10 dias, 15 não, 10 dias. Ela começou sentindo muita dor no ouvido, muita dor, e começou a dar febre. E eu não tenho plano de saúde, eu segurei o máximo que eu pude, porque os profissionais da saúde, né, pública, são bons, mas o tratamento é diferente. Quantas vezes eu me senti como se estivessem fazendo um favor para mim e eu tivesse que aceitar tudo. Então, essa sensação ruim, não de precisar do outro, mas de ficar na mão do outro, eu evito, porque é muito triste você depender de alguém, né, da saúde ou da educação, de qualquer coisa, e ser refém dela. E nessa luta, minha filha com 2 dias já de febre, eu fui. Quando eu cheguei, eu fui no UPA, aqui do bairro próximo onde eu moro, porque o hospital não pode receber direto as pessoas, tem que ser encaminhado de lá, né, e levado na ambulância, por causa dessa situação crítica que estamos vivendo. Eu fui ao UPA com meu esposo, levar nossa filha. Quando chegou lá, uma pediatra maravilhosa atendeu a Eduarda. Então ela viu ali que estava iniciando ali uma inflamação e ela passou antibiótico. Só que os planos de Deus são diferentes do nosso. A dosagem que ela passou foi uma dosagem abaixo do que minha filha deveria tomar. Sendo, gente, que toda vez, antes de ir a médico, para ressaltar, eu antes coloco nas mãos de Deus. A minha confiança está nele, o meu socorro vem dele. E antes de eu correr para o homem, a qual o Senhor usa, eu entrego para Deus. E nisso, né, a médica passou, saí dali, fui para a farmácia, tive condições de comprar o remédio. Só que eu comprei o genérico. Não que o genérico seja ruim, eu não gosto de comprar o genérico, mas na hora eu não vi, eu estava preocupada ali, né? Minha filha não estava bem, sentindo dor, comprei o genérico, fui para casa e comecei a dar o remédio. No dia seguinte ela estava melhor, sem febre, no outro também. Quando chega no 3º dia, a febre retorna. E pior, ela retorna mais alta, minha filha gritando de dor, né? Com muita dor no ouvido, ficando pálida.
eu falei assim, veio um misto de sensações. Várias vozes vieram na minha mente falando assim, ué, você não entregou para Deus? Você não confia em Deus? Você tá com medo de quê? Sabe, vozes para me condenar. E aí eu orava e falava, Deus, eu entrego a ti. Ué, aí vinha essa voz, você tá entregando para ele, mas você tá com medo. Que entrega é essa? Você tá duvidando. E as vozes vinham mais fortes. Eu falei, Senhor, eu confio em ti. Seja feita a tua vontade, porque falar isso, seja feita a tua vontade, é difícil. E falei assim, mas Senhor, o desejo do meu coração é esse, Senhor. Cura, Senhor. Faça um milagre, Senhor. E ali, ela começou com essa dor, era 17 horas. Quando a febre foi aumentando e tal, já eram mais 10 horas, eu ia ao médico, mas eu fui me acalmando, né? O medo vinha, o medo mesmo. A sensação ruim. E uma amiga minha fez contato comigo, né, pelo WhatsApp, eu pedi ela para estar orando. Eu virei para ela e falei assim, bate o medo. E isso me deixa mal, porque parece que é a ausência da confiança em Deus. E Deus a usou tremendamente naquele momento que ela disse, Lili, nós somos seres humanos. O Senhor conhece o teu interior, o Senhor conhece o teu coração, sabe de todas as coisas, não se preocupe, Ele é Pai. Tipo, ela falou uma coisa mais ou menos assim, e aquilo trouxe uma paz, como se eu tivesse, como se essa paz viesse com uma outra voz falando, eu sou Pai. O Pai, Ele cuida. O Pai, quando a criança tem medo, Ele protege. E ali passei aquela noite ali em claro, dando remédio para minha filha, esperando, entregando no Senhor. No outro dia, que a gente conseguiu umas 7 horas da manhã, ela melhorou um pouquinho, eu fui dormir, dormimos também. Quando foi umas 9h30, eu acordei com ela com febre, dei remédio e falei assim, Senhor, agora eu vou ter que retornar novamente ao médico. Aí a gente foi. Foi para uma outra UPA, porque aquela que eu tinha ido da primeira vez estava sem pediatra. A pediatra, eu fiquei ali esperando, mas eu vi de novo uma pediatra que cuidava, que tratava com carinho das crianças que entravam ali. E ela demorava para ver cada criança. Eu falei, nossa, isso é bom. Não é bom eu esperar, mas é bom saber que ela tá vendo com carinho. Entrei, né? Chegou a nossa vez. Entrei com a Eduarda, aí ela perguntou o que estava acontecendo, falei tudo. Aí ela olhou, falou assim, ó, mãezinha, vamos esperar mais um pouco, tá dentro do prazo. Eu falei assim, e esse vermelho? Quando ela viu atrás aqui do ouvido da minha filha, tava tudo vermelho, muito vermelho, inchado. Ela falou assim, não, esse vermelho não pode ficar. Então vou fazer o seguinte, vou fazer o contato com o hospital daqui, com a pediatra do hospital, pra poder a gente fazer um exame de sangue, alguma coisa. Aguardei, ela falou que tinha que ir de ambulância. Gente, dentro da ambulância eu queria fugir. Eu observava ali onde o paciente fica deitado, eu observava o oxigênio, eu observava tudo, não sabendo o que fazer. E voltou o medo, voltou tudo. E voltou aquelas vozes falando assim, você não tá confiando? Como é que você tá orando a Deus se você não confia? Você tá orando pra quê? Quando chegou no hospital, eles fizeram deram entrada. A pediatra atendeu a Eduarda, aí pediu para a Eduarda fazer um TC, que é a tomografia, né, para ver até onde estava essa infecção, e depois encaminhou para a otorrino. Gente, pediatra maravilhosa, otorrino maravilhosa. Eu estava ali dentro com sensação de medo, vendo crianças doentes, vendo a nossa fragilidade e vendo a nossa impotência, eu acho que é essa palavra, sabe? Você não poder fazer nada além daquilo que você já está fazendo. E ali, a condenação vindo o tempo todo, eu falei assim, Senhor, eu te amo. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Por
ter medo, me perdoa por estar triste, me perdoa por estar com medo da perda, me perdoa por não saber o que fazer, me perdoa, Senhor, sabe, me condenando o tempo todo. E quando entrei lá com a otorrina, ela atendeu muito bem a Eduarda, viu o TC, falou que iria aumentar a dosagem do antibiótico, porque a dosagem estava pela metade, iria aumentar, que não era para eu ficar preocupada, que a infecção, né, a preocupação era estar interna, e não estava ainda, estava quase. Então, a partir daquela medicação ali, tudo ia ficar melhor. E e porque ela viu no meu olhar, sabe, esses sentimentos, enquanto eu estava vulnerável, eu estava com vontade de chorar, na verdade eu chorei ali perto dela e a médica até falou assim, olha, não se preocupe não, mãezinha, nós estamos vivendo um momento muito complicado e as pessoas estão assim. E eu também senti mal por ela ter falado aquilo, porque parecia que eu não estava confiando no Senhor, mas também me senti bem, olha, uma mistura de sensações. Mas quando eu saí dali, eu ouvi a voz de paz falar assim comigo, filha, ter medo é normal, se entristecer é normal, eu sou pai, e como pai eu cuido, como pai eu protejo, eu seguro nas mãos. Aí me veio aquele versículo, se vós sendo maus sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai Celeste. Se vós sendo maus, quando o filho pede pão, vocês dão. Quando pede peixe, vocês dão. Quanto mais o Pai Celeste. E eu confessei diante dele, Senhor, estou com medo, sim, mas me segura nas tuas mãos. E ali eu entendi o filho mais velho. O filho mais velho vivia perto do pai, ficou com o pai, enquanto o filho mais novo ele foi. Mas o filho mais velho não usufruiu da presença do pai. E quando o filho mais novo chegou, ele chegou querendo a presença do pai, por mais que ele tenha errado, que ele viu e reconheceu os erros dele, ele quis da presença do pai porque ele sabia que o pai era bom. Mas o filho que ficou não aproveitou da presença do pai, se manteve distante, ele esqueceu que tudo que era do pai era dele. Quantas vezes nós estamos esquecendo que o Pai Celeste, Ele nos ama acima de todas as coisas. Ele nos ama tanto que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. O único filho para derramar o sangue dele, pagar nossas dívidas. O único filho para nos salvar. E através desse único filho, hoje, nós que aceitamos e reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador, nos tornamos filhos. E o Pai, Ele repreende, Ele corrige, mas Ele ama. Isso não quer dizer que o amor dele vai fechar os olhos para os nossos erros. O pai que ama não fecha os olhos para os erros do filho. O pai que ama ensina o filho a andar da maneira correta, e se necessário vai repreender, vai corrigir, vai bater. Não é espancar não, mas vai bater, vai deixar ele lá de castigo. Por mais que Deus não castigue, Ele cuida. Esse cuidar é zelar. Esse cuidar é, se precisar corrigir, corrigir. Então o Senhor não fecha os olhos para o nosso erro. Não devemos permanecer no erro. Mas Ele conhece um coração que se esforça para fazer a vontade dEle, porque nós somos pecadores. Davi, ele pecou várias vezes, mas ele se arrependia, ele se humilhava, ele quebrantava o coração. E ele se esforçava para não andar nos caminhos errados e sim na presença de Deus. Então o Pai amoroso, que sonda o nosso coração, Ele vai ver ali
o nosso esforço para estar na presença dele. E ele quer sim que nós confessemos para ele, reconhecendo os nossos medos, as nossas inseguranças, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que sem ele nós não somos capazes, porque nós não somos. Sem ele nós vamos permanecer no erro, reconhecendo que precisamos dele para sair do lamaçal do pecado. E é isso que ele quer. Por mais que ele saiba, ele quer que saia dos nossos lábios. Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Ela foi enorme, mas eu precisava compartilhar isso. Lembre-se, o amor de Deus, ele é grande. O amor de Deus é sem igual. Pense no melhor pai da terra, o melhor pai terreno, o melhor pai homem que você já viu. Se não for seu pai, o pai de alguém que você quis para sua vida, o seu é muito mais. Se seu pai foi um grande homem, Deus é muito mais. Se seu pai foi um paizão, Deus é muito mais. Deus abençoe tua vida, tua casa. Tchau.